Então, bem-vindas. Vamos agora, nesses últimos encontros nossos, trabalhar uma sequência, uma sequência de cores complementares, né? Então, a gente já começou com magenta e verídia, a aula está lá no canal, com carmim e turquesa. Seu som não está muito bom, não. Melhora o seu som. Melhora o seu som. Meu som tá ruim? Tá longe, né? Tá estranho. É por causa do barulho da chuva. Ah, deve ser isso. Talvez Deve hoje ser isso. seja mesmo estranho. Deve ser o som. Então, a gente fez magenta e verídia, carmim e turquesa. Na sequência das cores, hoje seria vermelhão. Só que a gente vai pular o vermelhão, que eu vou fazer vermelhão e verde no Natal. E como última complementar. E hoje a gente vai fazer o par seguinte, que seria laranja, que será laranja e azul cobalto. Então, quem tiver também um azul cobalto mais escuro, como é o ultramar, também pode deixar próximo, que pode ser que a gente use um pouquinho para escurecer o cobalto. Mas, normalmente, só uma cor já é suficiente para fazer esse céu de dia com laranja bem vibrante, né? Para fazer esse exercício das complementares. Então, como sempre, eu dou as boas-vindas, começo com um pequeno relaxamento e a gente vai ouvir um verso e começar, então, o nosso trabalho com o molhado no molhado, né? O papel úmido, papel jornal ou papel canson, quem não tiver o jornal, para a gente fazer essa atividade. Então, eu sugiro que todas se coloquem bem assentadas nas cadeiras, com a coluna ereta, os ombros ligeiramente para trás, afastados das orelhas, para dar esse alongamento da coluna. E a gente vai, então, fechar os olhos e observar com os nossos sentidos tudo que está à nossa volta e dentro de nós. Observar sem julgamento, apenas perceber. Então, eu posso perceber a minha postura na cadeira. Eu posso perceber o meu peso, o contato do corpo com a cadeira. Eu posso perceber o térmico, se está quente ou se está frio. Posso perceber os sons ao meu redor. Posso perceber os cheiros e aromas. O gosto na minha boca. Posso perceber como que as palavras estão entrando na minha mente.
e posso visualizar as cores que nós vamos trabalhar. Um laranja bem exuberante e um azul cobalto bem calmo e aveludado. Esse laranja ocupa a nossa cabeça e esse cobalto faz como um véu que nos envolve e nos cobre até os pés. E vamos escutar as palavras do Carl Koenig. Possa o nosso esforço transformar-se em força. Possa a luz que recebemos luzir sabedoria. Possam as palavras que falamos gerar bondade. Quando servimos fielmente ao Espírito. Podemos, então, abrir nossos olhos e nos preparar para a nossa atividade de hoje. Então, é com muita alegria que eu faço essa atividade do laranja e cobalto. É uma das combinações, assim, prediletas. Esse verso é lindo, né, Ariana? É do Carl Koenig. Eu faço sempre verso do Steiner, mas hoje eu vi esse e falei, não, ele é muito bom. Depois eu fotografo e ponho lá no grupo, tá? Mas o laranja é uma cor que a gente está precisando muito hoje em dia, né? Porque ela nos eleva um pouco desse peso das tarefas diárias, do fazer, das dificuldades que, porventura, o dia nos traz. Ela nos lembra essa luz maior, né? Essa cor, ela é muito ligada ao mundo angélico, ao mundo dos anjos, né? Assim como o amarelo pode também ter essa ligação com a luz do dia, a luz espiritual, a luz dos anjos. Mas o laranja, ele ainda ele tem uma ligação conosco, porque maior, faz essa ligação com o mundo espiritual maior, porque é uma cor que atua também nos nossos sentidos. Hoje eu procurei falar de vários sentidos, né? A gente sabe que na antroposofia a gente trabalha com 12 sentidos ao todo, né? Não só os 5 sentidos básicos que a gente conhece da ciência normalmente. E então, o laranja, ele trabalha esses sentidos em nós e nos une, faz com que a gente consiga elevar essa nossa parte corpórea, sensorial, para um âmbito maior, angélico, espiritual, ou de elevação, de luz, né? De clareza, nesse sentido de poder olhar para o alto e ver essa luz. Então, eu gosto de lembrar, inclusive, quando eu falo do laranja, que os Hare Krishna usam muito essa cor como símbolo de viver o que precisa ser vivido das sensorialidades, acalmar esses sentidos, que às vezes são muito afoitos. É uma cor que, na propaganda, é usada para abrir os apetites, para trazer sensualidade, para trazer
estimular a fome. Então, todos esses nossos sentidos que são muito ligados a essa alma da sensação, aos sentidos mais vorazes, assim, até físicos mesmo, tem relação com laranja, mas tem uma relação com laranja que pode ser transmutada, transformada em algo mais sutil. Então, esse pessoal do Hare Krishna, que usa muito essa cor, é nesse sentido de viver com tranquilidade nos sentidos humanos, para a gente poder se abrir para a luz do alto. Se a gente está vivendo só nesse sentido, a gente fica um pouco na terra demais. Se a gente sai e fica só na luz, a gente pode se perder da terra, né? Então, essa ponte, e eu gosto muito de fazer o exercício que o laranja faz essa ponte entre a terra e o céu, entre o que a gente tem de sensório, humano, gostoso, que faz a gente ter vontade de estar na terra, e aquilo que nos eleva e faz a gente também ter vontade de estar num degrau a mais, né? De se comunicar com algo mais sutil e mais, vamos dizer, espiritual. Então, a gente vai começar fazendo esse laranja. Antes disso, vamos molhar o papel e, né? Silvia, você já fez essa atividade no molhado no molhado? Essa pintura? Conhece essa pintura? Então, ótimo. Então, vamos... agora a chuva parou. Vamos molhar nosso papel. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui para vocês verem também o que eu estiver fazendo. Espalha a água. Eu acho que aqui todo mundo, então, já sabe esse primeiro processo, como fazer. Vira o papel para ele estar úmido em todas as partes, dos dois lados. E a gente pode tirar o excesso. E pegar um paninho. E aí a gente deixa o papel só úmido, não encharcado. Assim a gente tem o papel pregado na folha, o papel pregado na prancha, desculpa. E podemos colocá-lo nessa posição mais em pé. Esse exercício é importante que a gente faça com o papel na vertical, tá? Porque a gente vai levar o laranja nesse movimento para o alto. Alguma dúvida até agora? Então, vamos lá. Deixa eu tirar aqui.
gente que ainda vai entrar. Então, é bom que a gente tenha também por perto um pincel mais largo. No meu caso, não ficou bolha nenhuma, mas ele pode tirar as bolhas e, à medida que a gente for pintando, pode acontecer de uma parte do papel ficar mais seca e aí descolando. Então, é bom a gente ter a água perto para passar e a gente pode tornar a passar um pouquinho de água com esse pincel mais largo. Principalmente em cima, começa a secar mais rápido quando a gente começa a trabalhar só embaixo. Então, quando todas estiverem prontas, a gente pode começar com um pincel mais largo e gordinho, né? Esse é número 20. Pode ser número 18, número 20. E aí a gente vai começar primeiro com laranja bem clarinho. Peguei um outro potinho aqui. Eu sempre gosto de lembrar para vocês que é bom que a gente tenha, para misturar as cores, potinhos brancos, porque dá para a gente ver a cor e a intensidade dela melhor do que se a gente pega um potinho, por exemplo, de outra cor. Vai interferir para a gente ver, né, como que a gente diluiu a tinta, se o tom tá bom. Então, eu sempre uso, às vezes, copinhos plásticos ou copinhos de louça, né? Aqueles de pôr manteiga em hotel. Eu uso para isso. Então, é bom que a gente tenha um pincel mais fino para misturar a cor. E eu vou fazer, então, um pouquinho de laranja bem diluído. Não precisa fazer muita quantidade. E a gente vai começar. Eu vou fazer aqui um movimento. Então, o que esse movimento de calor do laranja faz? Qual é o gesto dessa cor? A gente viu lá no início que o magenta é aquele gesto quase horizontal, umas ondas bem lentas e grandes, como as aberturas, e a gente fez um exercício de magenta e verídia. Depois o carmim já teve um pouco mais de movimento, e a gente usou até 2 pincéis para mostrar esse convexo, bem característico do vermelho. O vermelhão estaria um pouco mais alto do que o carmim. Falei carmim, gente? Eu falei outra coisa. Carmim, né? Então, o carmim viria um pouco mais, tem um pouco mais de movimento, sobe um pouco mais, mas o centro dele, o centro da cor, é aqui mais baixo. O vermelhão, que a gente vai ver depois, ele já movimenta mais rápido que o carmim
e sobe um pouquinho mais. E o centro dele já vai se elevando do meio para um pouco mais acima do que o centro do carmim. Então, eu estou falando essa sequência porque quando a gente chega no laranja, a gente vai ver que a parte mais forte da cor vai estar bem no topo. O laranja é um calor que sobe rápido e é parado pela luz. Então, a concentração dele, onde fica mais laranjinha, é lá no alto. Então, o movimento que a gente vai fazer pode até, quem quiser fazer com 2 pincéis, mas a gente vai trabalhar algo que vem de baixo, ligeiramente convexo, dá uma quebrada, faz um movimento que é parado pela luz. Ele sobe, a luz para, ele sobe, a luz para. E ele sai, espairece para a lateral. Então, é um movimento que sobe, movimenta e sai. Eu posso vir aqui de baixo, sobe, movimenta e sai. Aí eu posso vir um pouco mais horizontal, um pouco mais da lateral, sobe, quebra pela luz, né? E sai. Então, quando ele sai, a tinta já está acabando no pincel, vai ficar clarinho. Eu ainda não pus tinta, tá? Eu só fiz para vocês esse movimento. Então, eu posso começar de baixo. Eu vou atingir o terço superior do papel. Não vou tampar lá em cima, mas eu chego com o meu laranja aqui no início do último terço. Uma hora ele vai mais alto, outra hora ele vai um pouquinho mais baixo, uma hora ele começa aqui da parte de baixo, outra hora ele começa da lateral, da outra lateral e vem para cá. Então, todos os movimentos, todas as pinceladas, todos os gestos laranja que a gente fizer vão se concentrar mais no meio à direita, no alto da folha. Por quê? Porque aqui vocês vão imaginar que o laranja, como todas as cores na frente da luz, amam a luz. Então, o magenta ainda tinha uma luz fraquinha, a gente não via. O carmim, ele já tem uma luz que ele vai em direção a ela. O vermelhão, ele vai mais ainda. E o laranja, ele quase se transforma nessa luz. O amarelo vai quando a gente fizer, vocês vão ver que ele vai ter um gesto, um movimento que é igual da luz. Mas o laranja, ele tem um calor, um movimento que é quebrado aqui pela luz, que é barrado pela luz, e ele espairece. Então, vamos fazer com o laranja primeiro clarinho, esse movimento que vai e sai. Está muito clarinho, vou pôr um pouquinho mais de laranja para vocês enxergarem o que eu estou fazendo. Eu vou repetir esse gesto. Vai, quebra e sai. Vou começar embaixo. Vem, passa por cima daquele e sai. Então, os dois se encontraram aqui. Vamos fazer outro. Vai vir do outro lado. Vem, se encontra aqui e sai. Vou fazer um pouquinho mais forte para vocês verem. Eu vou cruzar um pouco as pernas desses outros movimentos que eu já fiz, ó. Sair. Por que eu estou fazendo isso? Porque esses encontros nas pernas do laranja, né, desse movimento que sobe no laranja, vão ser importantes para eu trabalhar algumas formas diferentes e alguns brilhos. Então, eu vou fazer de novo e mais forte para vocês enxergarem.
Mas vocês podem ir fazendo clarinho e várias pinceladas diferentes. Eu posso parar um pouquinho mais embaixo. Eu posso engrossar um pouco essas pernas que eu já fiz, com esse caldinho do laranja aqui que está aqui embaixo. E uma característica muito grande dessa cor é a transparência. Então, aqui vai ficar um pouco mais opaco, que é onde tem mais calor. Então, a gente acaba misturando um pouco uma perna com a outra, mas aqui a gente vai vir depois com laranja mais puro e vai trabalhar esses pedacinhos que ficaram parados pela luz. Então, a gente começa a fazer uma concentração aqui do laranja e embaixo fica mais uma dissolução do laranja. Ainda tem linhas. Quando que as linhas vão sumir? Quando eu começar a fazer tantas vezes que eu não vou ver mais uma linha só. Vão ser tantas linhas que aqui vai ficar só um grande clarão de laranja. E aí, lá em cima, a gente dissolve. Para o lado aqui também, a gente dissolve. Embaixo aqui também, está mais dissolvido. Mas aqui em cima eu pego a tinta mais forte e vou mostrando e dissolvendo. Não é só uma coisa que fica parada ali. Ela está lá mais forte, mas ela se dissolve no resto do laranja. Olha que impulso vibrante que é esse, né? Então, vou mostrar de novo mais um pouquinho. Vai ficando mais forte esses encontros e, aos poucos, eles vão se dissolvendo e misturando aqui nas linhas de baixo. Se eu toda hora dissolvesse aqui em cima, eu não vou ver esse momento onde aparece uma forma. Parece uma forminha mais reta, quebrada. Por quê? Porque é um lugar onde a luz atua. Aqui é um lugar onde o calor atua. Então, ele fica mais dissolvido, mais obnubilado, mais misturado, de um lado e do outro. Mas aqui, o movimento maior é do lado de cá, tá, gente? Então, repete mais vezes do lado de cá. E uma outra vez que a gente faz para o lado de lá. E depois aqui a gente vai entrar com o cobalto. E aqui também. Então, vamos trabalhar um pouquinho mais esse laranja para que ele fique bem dissolvido aqui. E em transição, ele mude para esse laranja mais claro. Aí em cima ele é mais forte. É a parte final mesmo. E aí a gente faz essa transição do mais forte para o mais diluído. Aí a gente já começa a fazer
o que que vem mais para frente, o que que pode ficar mais atrás. Então, de todos esses movimentos, pode ter um que se sobressaia, que a gente acompanha um pouco mais, daqui até fazendo essa dissolução até mostrar mesmo de onde ele vem. Outros lá atrás, eles vão ficar um pouco mais misturados. Às vezes aparece mais a saída dele para fora. Mas quando a gente faz um que está em primeiro plano, que é um pouco mais forte, e deixa outros insinuados atrás, a gente já começa a abrir um espaço, né? Então, por que que aconteceu essa quebradinha, esse movimento retilíneo aqui? Porque teve efeito da luz. Então, agora a gente vai deixar um pouquinho esse laranja e a gente vai começar com o cobalto. Aqui agora a gente já entra no outro mundo. Um mundo que mostra a luz. O mundo dos laranjas mostra o efeito da luz, né? O calor subiu e foi quebrado. Os azuis vão mostrar de onde a luz vem. Então, a gente começa com um azul bem clarinho, entrando aqui na lateral e deixando um espaço para essa luz. Ele vem do lado de cá também, um movimento côncavo. Por que que é côncavo? Porque ele se abre para deixar a luz entrar. Então, eu vou passar um azul bem claro nesse alto do papel. Quanto mais aqui na lateral, mais escuro um pouquinho ele é. Quanto mais aqui nessa parte, mais claro ele é. Então, a gente vai deixar marcado uma luz que entrou exatamente no rumo, inclinada, no rumo que a gente fez o laranja. Então, olha só, para quem conseguir ver, tem uma abertura inclinada de claro lá no alto. Quem tiver um Veridian pode pôr, mas não precisa preocupar em colocar a luz agora. A gente vai fazer só esse degradê, essa variação da luz com o escuro. Então, a gente vai escurecendo aqui. A gente para o azul um pouquinho antes do laranja aqui no alto. E aqui ele passa um pouquinho por cima para fazer um tom sombra do laranja. Todos esses encontros, gente, com as complementares, a gente vai aprender uma cor sombra daquela cor que está na frente da luz. Então, ao misturar um pouquinho aqui o cobalto com laranja, a gente vai encontrar um marrom meio esverdeado. Então, aqui eu deixo mostrada a entrada dessa luz. E eu vou escurecendo, à medida que eu desço, eu vou escurecendo esse azul
em movimentos côncavos. Aqui, ó, já entrei com azul bem aguado, então deu bastante bolha. Mas eu posso tirar com esse pincel e continuar. Então, aqui eu já começo a trazer o mundo do azul que está por trás desse laranja. Então, eu vou descer com esse azul. Cada vez que eu desço com ele, ele é um pouquinho mais escuro. Tem hora que eu passo por cima do laranja. Tem hora que eu deixo uma perninha aparecer. E aqui no meio, eu vou escurecer esse azul e mostrar como que o laranja se dissipa. Então, eu posso fazer o azul um pouco reto para mostrar o laranja reto, mas, na verdade, lá atrás ele está fazendo esse movimento côncavo, que é o movimento que abre para a luz entrar. Então, esse mesmo movimento côncavo que vem aqui, ele está passando lá por trás do laranja e sai aqui. Se mistura com aquele clarinho. O mais legal nesse exercício é que a gente vai ter, então eu posso mostrar um pouquinho mais desse azul em alguma parte e mostrar o reto da luz do laranja, do brilho do laranja que está em outra parte. Então, esse é o momento que a gente pode dar uma fotografada para a gente continuar fazendo as correções que forem necessárias. Então, aqui o côncavo do azul, que aparece lá por trás, ele vai ficando horizontal, o côncavo vai ficando mais aberto. E a gente pode ter um reflexo, uma parte onde todo esse azul para, reflete e continua misturado com laranja lá embaixo. Vou mostrar para vocês esses primeiros momentos de azul. E depois a gente voltou a chover. E depois a gente vai intensificando em algumas partes e clareando em outras. Então,
O azul, lá em cima está clarinho, e aqui na lateral e embaixo ele vai escurecendo, vindo nesse movimento côncavo, que vem, uma hora interrompe, deixa o laranja aparecer, volta, aqui ele passa por cima do laranja, sai mais escuro do lado de cá. Então, é um grande mundo de azul que tem côncavo por trás desse laranja. Como que vai aparecer que está atrás, Simone? Se eu estou pintando por cima, como que aparece que está atrás? Com degradê do azul, a gente vê que ele está mais profundo aqui. Essa parte aqui, ó, vai ser o mais escuro. Então, ele vai lá para o fundo. E também com a interrupção, quando eu interrompo o azul perto de um movimento laranja, o laranja pula para frente. Claro que tem hora que eu vou passar o azul lá por cima do laranja para misturar mesmo. E aí a gente pode, para trabalhar as nuances de sombra, a gente pode trazer o Burnt Sienna, quem quiser, para mostrar o sombreamento, ou a cor que não é tão pura mais, não é tão laranja mais, aqui quando mistura o azul com o laranja. Então, fica um tom meio esverdeado, mas a gente tem como cor sombra do laranja aquele marrom que é o Burnt Sienna. Ou até um pouco também o ocre, que é um marrom que fica mais parecido com esse que aparece aqui quando a gente mistura os dois. O ocre ele pode ser do amarelo ou do laranja claro. Do laranja que está aqui embaixo, né? Que está todo cheio de calor, misturado aqui com o azul. Então, eu sugiro que cada uma pare um pouquinho e fotografe como está, para eu poder fazer essas intervenções e vocês trabalharem mais depois. Então, aqui eu estou escurecendo um pouco mais, mas tudo, se dá linha, gente, a gente pega e dissolve um pouco e trabalha a transição, né? Essa parte aqui do meio do quadro é uma das partes mais difíceis, porque tem um pouco do laranja que está clarinho, não é nem a perna reta, nem o que esvai, é uma parte que às vezes aparece o azul mais alto, às vezes aparece o laranja clarinho mais baixo. Mas é um lugar onde a luz atravessa por trás e pode até ter aquele fenômeno que pode aparecer no laranja, que é a refração, que é quando a luz passa, encontra um material de substância e muda o rumo dela. Então, a pintura do laranja pode a gente pode fazer esse trabalho da refração. Então, eu vou fotografar no grupo para a gente ir fazendo juntas essas mudanças.
Eu, tirando um pouco a luz, deu para fotografar melhor. Então, Malena, talvez você esteja trabalhando com um vermelhão. Pelo menos na sua foto aqui, parece bem vermelhão. No tenho laranja. Eu misturei amarelo cadmio com um pouquinho de vermelhão. Pode usar quase só o amarelo cádmio com um sujinho do vermelhão. Porque o amarelo cádmio já é um amarelo mais dourado. E aí, dá para fazer bem. Ariana, você também usou duas cores, né, Ariana? Usou um pouquinho, um tom mais vermelhão. A gente tem muita dúvida mesmo nas tintas, gente. Qual tinta que é laranja, qual tinta que é vermelhão. Então, a gente tem que procurar pelo nome mesmo. No caso da Malena, ela não tinha e ela fez, soube bem qual mistura daria o laranja. Mas é interessante que nos trabalhos da Color, a gente deve sempre trazer a cor pronta, para não criar a cor, claro, numa situação que você não tem aí em casa, você vai fazer a cor para fazer o exercício. Mas ela fala de que cada cor em si não é só a mistura, né? As cores secundárias não são a mistura das primárias apenas, com a soma das características das duas primárias, do vermelho e do amarelo. A cor laranja, por exemplo, que é uma secundária, sim, para a gente criar um laranja, a gente pega o amarelo e o vermelho, mas o laranja em si, quando a gente pega o pigmento puro, né, a tinta laranja mesmo, a gente consegue trabalhar com aquilo que é típico da própria cor, do próprio laranja, tá? O laranja que a gente usa não é um laranja muito avermelhado, é um laranja bem amarelado. E isso é uma diferença assim, bem interessante no trabalho da metodologia da Liane Collot-D'Ivoire, que é essa individualidade de cada cor, né? Ela não é só a soma de outras cores, com as características das outras cores. Ela tem esse caráter dela. Ela diz que as cores são seres, né, espirituais, seres angélicos, que têm aquelas características que a gente vai tentar colocar no papel aqui através do movimento, através da intensidade, através da luz, da cor, né? E é isso que a gente está trabalhando aqui. Então, é bom, às vezes, quando a gente ficou fazendo muito tempo, deixar um pouquinho secar e voltar, né, trazendo um pouco mais desse azul lá atrás, bem clarinho no alto. Que para bem no rumo do laranja. Sim? Então, eu tive um problema aqui porque eu tinha, na verdade, um pincel aquarelável e eu pensei que fosse laranja. E aí ele é mais pro magenta, sei lá. E aí depois foi que eu achei o nome. Isso. E aí depois eu achei o laranja e o cobalto mesmo. Eu estou tentando aqui recuperar. Tá, é ótimo, porque a gente faz... A Lica está perguntando se eu fiz velado. A gente faz véus aqui nesse exercício, né? É isso mesmo. Uma hora o azul trespassa o laranja e aparece misturado,
outra hora ele para e mostra o laranja que vem para frente. Então, a gente faz véus. Por isso que, de vez em quando, é bom parar um pouquinho, deixar escorrer um pouco e voltar depois com menos água e a cor mais no espaço dela que a gente quer colocar. Então, Ariana, esse laranja aí de cima está excelente. E esse que está de baixo, tentem fazer, gente, com que essa perna do lado direito quase desapareça. Ela é auxiliar só, é só para a gente treinar esse movimento do laranja que sobe, quebra na luz e espairece. Então, só um ou outro pequeno movimento do laranja deve aparecer aqui do lado direito. Eu estou falando isso, Ariana, porque eu estou vendo aqui o seu que tem 2 momentos iguais. Então, essa perna, vamos dizer, esse momento do laranja do lado esquerdo, ele deve ser maior, porque é onde o calor começou a levar a cor para cima. E o do lado direito é um ou outro véuzinho de laranja que vai aparecer. Então, a gente pode... Esse exercício foi um dos exercícios que eu fiz no molhado pela primeira vez, mais difíceis que eu achei, porque tem forma. E o molhado, o papel que a gente usa molhado, ele dissolve a forma. Então, a gente tem que, de vez em quando, parar e deixar um pouco aquietar essa água que a gente já moveu, para fazer de novo outro tom, outros véus. Então, se a cor está mais forte, eu venho com ela aqui no horizonte. Aí é meio reto. E aí eu escureço, o azul vai mais para trás. E aí, à medida que está acabando a tinta, eu vou subindo com ele para mostrar o restinho desse laranja aqui. Então, à medida que pinto, eu tenho que abrir mão de alguns momentos laranja que eu fiz com muita exuberância no começo, para poder mostrar esse distanciamento que o azul dá, esse frente e trás que a gente cria com cobalto. Então, quando a gente passa um pouquinho o azul na beiradinha final da perninha do laranja, ela fica esfumaçada, fica mais na sombra e deixa o brilho do laranja ficar só lá em cima. Laranja puro, né? Porque aí aqui embaixo a gente tem o laranja misturado. Então, a ideia é sempre... Ó, eu posso fortalecer um pouco o azul aqui nessa parte. Da esquerda no alto, para fazer para a gente enxergar o movimento côncavo inteiro. Olha só, acompanhe minha mão. Tenho aqui um pouco do azul mais escuro que para
da perna do laranja, passa por trás, aparece um pouquinho mais aqui, passa por trás e faz esse côncavo bem visível aqui, passa por trás ou pela frente um pouquinho aqui e some do lado de cá. Então, é um grande movimento côncavo por trás de todo esse laranja. E aí, nas laterais, eu posso escurecer esse azul. E aqui embaixo também. Então, às vezes eu dou uma pincelada reta para mostrar aqui as perninhas do laranja, mas eu tenho que dissolver esse reto, porque aqui é calor, gente. Então, mesmo o azul lá de trás, ele vai estar não tão definido, por exemplo, como esse quebradinho do laranja lá na parte de cima. Ele vai estar meio diáfano, meio misturado com esse laranja de cá. Aqui também eu posso fazer um cantinho mais escuro. Posso até ficar meio reto aqui perto do laranja, mas eu tenho que dissolver, porque aqui também tem um pouquinho de calor. Dissolver que eu falo é não deixar a forma tão definida. Então, eu posso sempre começar com um azul mais escuro. Essa tática aqui é boa. Ó. Eu faço um tom mais escuro embaixo, venho com ele subindo. À medida que eu subo, ele vai perdendo a força. Vai perdendo a força, ele pode vir aqui, até aqui na luz, e não marcar mais. Aí eu faço isso do lado de lá também. Faço azul aqui ainda está forte, mas à medida que eu vou trazendo ele para cá, ele vai perdendo a força e ficando clarinho. Aí, para eu conseguir ir até na luz, eu posso misturar ele com a água e ir caminhando com ele até marcar a luz aqui. Então, eu posso fazer esse exercício todo só com essas duas cores. Eu posso mostrar esse brilho, essa força concentrada do laranja aqui no alto, essa parte mais clara em cima, que se reflete aqui embaixo, nesse azul, quando ele fica horizontal, abaixo, do mais escuro do azul aqui, misturado aqui na lateral, com o laranja aqui também, mas meu olho começa a enxergar algumas cores, que se vocês também enxergarem, vocês podem trabalhar com elas. Por exemplo, nesse encontro aqui do laranja com o azul aqui no alto, que está ainda, o azul não chegou tão pertinho do laranja,
eu vejo um tom rosadinho, eu posso pôr um pequeno magenta aqui, que vai até subir um pouquinho nessa luz, bem diáfana. Eu posso fazer a luz verde, a luz verídia, eu posso trazer marrons aqui para esse lugar onde tem a mistura das duas cores. Eu posso criar um exercício mais rico, incluindo outras cores. Mas só de fazer essa polaridade entre esse reto para o alto, né, do laranja e esse côncavo para baixo do azul, né, essa luz do laranja, que é uma escuridão já mais tênue na frente da luz, para aquela escuridão calorosa também, mas mais atrás, né, do azul. Essas duas polaridades eu posso trabalhar aqui apenas com essas duas cores, mas posso incrementar mais o exercício, fazendo mais véus, deixando secar e trabalhando depois, porque aí fica igual, velado mesmo. É impressionante. Posso, na hora que tem um truque ótimo também para a gente fazer, por exemplo, quando a gente quer mostrar um laranja que está mais na frente, separado de outro que está mais atrás. A gente pega um pincel só úmido, ó, eu molhei na água um pouquinho, eu posso passar ele em algumas partes aqui, às vezes dá só um pontinho que a água faz brilhar, faz clareia. Eu posso fazer isso em alguma parte aqui também das perninhas do laranja. Posso mostrar alguma refração aqui, tá? Mas assim, menos é mais, tá? Só um pouquinho, só para mostrar mesmo onde que o laranja parou com essa clareadinha com água, assim. Não fica passando muitas vezes, não, que você vai dissolver, e a água vai misturar na cor. Eu quero a cor firme ali, e o branquinho vai ser só assim, um brilhinho daquela cor. Então, eu vou fazer um pouquinho mais, vou fotografar e vou ficar disponível para ajudar vocês com as dúvidas que vocês tiverem. Eu posso mostrar também um ou outro reflexo da luz no movimento côncavo do azul aqui em cima. Então, às vezes aparece um movimento, uma luz que bate nesse movimento côncavo. Eu enxergo, por exemplo, igual aqui, eu estou enxergando um pouco do côncavo. Aqui eu estou enxergando. Então, deixa eu mostrar um pouquinho mais perto para vocês. Eu vou fotografar. Então, a gente vai ver dois pontos mais fortes, que são esse do laranja, onde ele concentrou
toda a cor aqui foi barrado pela luz, que agora está mais visível porque eu pus o branquinho, olha lá. E o outro ponto onde a luz se concentra é aqui no horizonte, quando esse côncavo já vai ficando mais horizontal e também mostra o laranja, mostra ou não mostra do lado de cá. E aqui embaixo também vai ficando mais escuro outra vez. Mas deixa aquele reflexo da luz. Se eu puser um veridian aqui em cima, esse veridian pode refletir lá embaixo também. Se eu ponho um marrom aqui um pouco, né, do Burnt-Sienna, do ocre aqui no final desses movimentos do laranja, né, para deixar mais quentinho, mais vapor, mais aquela bruma calorosa, posso pôr um pouquinho do lado de cá e posso pôr um pouco também embaixo. Tá? Se eu ponho um pouquinho do magenta aqui, ele pode subir na lateral da luz, mas não pensem em outras cores, não. Pensem em fazer o melhor degradê, a melhor variação de cores, dessas duas cores, só elas mesmas, né? O azul atrás, o laranja pulsando na frente. Deixa eu fotografar de novo, mandar para vocês. Essa hora já está ficando, onde tem o laranja, está ficando super refletido, super, parece que é uma cor cheguei, assim. Estou fazendo sombra. Pronto. Agora vamos mudar. Eu ainda posso diminuir um pouco o meu laranja aqui. Agora, é tão interessante que a gente vê, quando a gente vê menor, porque a gente consegue ver o que eu ainda posso mudar. Silvio, eu não tinha visto o seu. Tá muito bom. Você fez na horizontal, mas ficou, não tem problema. Ficou bom, porque tá parecendo o que a gente está vendo, umas montanhas do alto, cercadas por uma atmosfera azul. O seu azul tá bem. Tá dando para observar o côncavo dele. Tá muito bom. Pode diminuir um pouco a perna direita
do seu laranja. Eu vou editar. Aí eu sempre ponho um. Então, você pode entrar com mais azul aqui e um pouquinho mais aqui. Ok. Então, eu pus o seu aí, Silvia. O que você pode fazer um pouquinho mais com o azul para tirar, eliminar um pouco mais. Você viu que eu eliminei quase toda a minha perna da direita. A parte da esquerda, eu ainda posso diminuir um pouco mais aqui também a minha. Então, eu vou sugerir isso. Ariana, você já mudou o seu? Quer mandar outra foto? Você já deve ter feito mais coisas. Você é rápido. Vou mandar, mas hoje eu não estou nada satisfeita, não. Poxa, gente. Malena, você pode usar esse exercício como um exercício também do vermelhão, porque você trouxe essa nuvem. Tá muito bonita a transição que você fez, tanto dos azuis quanto do vermelho, que tem várias tonalidades, assim, degradê de um ponto para outro. Tá ótimo, você pode transformar esse, inclusive, em labaredas vermelhão, mas se você quiser depois, você faz com o laranja, mais amarelado. Agora, um detalhe, vou editar também aqui para você. Deixa eu pegar aqui, a cor mais fininha. Isso. Deixa a luz vir um pouquinho mais para cá. E aqui você pode usar um cobalto um pouco mais escuro, fazendo esse côncavo mais visível. Então, eu usei aqui em cima para te falar, Malena, um que parecia turquesa. Mas tudo é cobalto, é um mais claro, um mais escuro. Eu pus lá no... Faça mostre esse reflexo. Faça com que esse horizonte seja a parte mais profunda e escura do seu azul, tá? E aí você pode tampar um pouco essa perna da direita. Ok? Olha que eu enviei outra foto. Tá, pode mandar outra foto. Coloqué más cadmio. Ah, sim. Ariana, descobri por que você está insatisfeita. O laranja, ele não pode ficar todo aprisionado pelo azul. Senão ele perde esse brilho, ele perde esse movimento, esses vários movimentos que vão em direção à luz se quebram nela e espairecem. Então, para não ficar sempre, ficou parecendo um único movimento do laranja, né? E como um bico assim, então eu vou te sugerir fazer algumas coisinhas. Espera aí, deixa eu editar. Obrigada. Então, aqui o laranja, eu vou fazer alguns movimentos de outros laranjas que você vai fazer. Deixa eu...
do azul, você vai trazer um pouco mais reto aqui. Aqui. Ok. Enviar. Então, já fiz o seu. Fátima, vou olhar o seu aqui agora. Deixa eu ver se faltou alguém lá em cima antes. Ah, a Malena mandou outro, né, Malena? Agora que eu vi. Ah, sim. Malena, você fez castelos. Parece, o laranja correu, não foi? Correu para o papel assim. Foi. Extraño, porque corrió para cima. Porque a parte que estava seca. Vários meus fizeram isso, até eu lembrar que eu tenho que deixar o papel sempre homogeneamente úmido. Se uma parte seca primeiro, a tinta corre para ela, mesmo que seja no alto. Então, eu fiz Estoy muitos tirando con laranjas. agua. Tem que ir molhando, né? Para não deixar correr a tinta ir para a parte seca. Mas você pode transformar esses, eu vou editar, em pequenos laranjas que estão mais atrás. Quer ver? Conseguí tirar con agua, Simone. Ah, que ótimo! Que ótimo! E é isso. Sim. Aí sim você conseguiu misturar vários. Então, aqui nem precisa de eu editar com laranja, eu vou editar com azul aqui só, que é trazer um pouco mais de movimento aqui do azul, e aqui é mais reto. Isso. Cadê? Eu desfiz um. Deixa eu fazer de novo. Aqui. Então, se você já diminuiu, é só manter essa parte aqui, ó. A gente vê o côncavo, mas aqui a gente vê mais o retinho embaixo. Mas pode também estar diáfano. E a gente não vê nem o côncavo, nem o reto. A gente vê só uma penumbra da mistura das duas cores, tá? Fátima. Fátima, seu cobalto, você trabalhou ele em véus muito bons lá em cima. Pode arredondar um pouco, porque ele está lembrando mais o turquesa, né? Esses véus. Então, lá em cima, quando você fizer o cobalto assim, mas foram degradês ótimos que você fez aqui. Você pode só lembrar de arredondar. Mostrar mesmo a luz. Isso. Lá embaixo está ótimo, você fez movimentos diferentes na terra. O seu laranja com azul deu um tom de terra. Você usou o banho de siena? Usei. Ah, tá. Eu falei, nossa, deu banho de siena. Mas tá muito bom. Pode trabalhar um pouquinho mais de azul aqui por cima. Pronto, acho que eu dei. Seu laranja tem vários tons, tá ótimo. E ele pode diferenciar. O laranja eu não editei o seu laranja, só para trabalhar esse arredondado aí do azul, mas como eu falei para a Ariana,
evitar de fazer todos os movimentos iguais. Então, uma hora o laranja faz isso, outra hora ele faz mais horizontal, outra hora ele faz mais em pé, para que a gente tenha não uma substância formada, palpável, mas que a gente tenha transparências dentro do laranja. Essas transparências a gente consegue quando a gente entra com azul assim e mostra uma perna de um, uma perna de outro, né? E vai mostrando essas transparências. Eu acho que eu falei de todo mundo. Tem alguém ainda que eu não coloquei? Acho que todo mundo já pôs. Então, deu a nossa hora também, certinho. Continuem, se vocês quiserem. Coloquem outras cores, se vocês quiserem. E depois ponham uma foto pronta no nosso grupo, para as outras pessoas também poderem ver e para a gente ter aí a nossa coleção dessa dupla laranja e cobalto. Tá bem? Vocês têm mais alguma dúvida? Querem perguntar ainda mais alguma coisa? Podemos encerrar. Então, a gente... Podemos encerrar. Muito obrigada. Então, ótimo. A gente encerra cruzando os nossos braços sobre o peito, imaginando esse brilho laranja que subiu e nos levou para as estrelas, e esse manto azul que nos envolveu, nos cobriu por trás, pela frente, até os pés, nos protegendo, nos envolvendo e nos preparando para sair. Obrigada a todas pela presença. E até nossa próxima cor daqui a 15 dias. Amarelo e índigo. Tá bom? É isso. Obrigada, gente. Até. Tchau, tchau.